Paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Para você que visualiza esse vídeo, mas ainda não é inscrito, que Deus possa estar assim tocando no seu coração. Para você que já é inscrito nesse canal, deixa o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento desse canal. Que Deus venha abençoando grandemente a vida de todos vocês, meus queridos, amados irmãos. Eu vou deixar aqui uma palavra que se encontra aqui no livro de Daniel, seu capítulo 1, versículo 8, onde tem por tema nessa palavra: não se contamine com manjares que o mundo oferece. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos dizer aqui nesse texto que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e situou, ou seja, tomou posse ali, meus queridos irmãos, e levou cativo, glória a Deus, ali de Jerusalém. E o Senhor também entregou ali o rei Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios, meus queridos irmãos, da casa do Senhor. Depois o rei Nabucodonosor ordenou as pesar o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse algum dos israelitas da família, da nobreza, alguns jovens, sábios, sem defeitos, meus queridos irmãos, jovens de boa aparência, sem defeito, de boa aparência, culto, inteligentes, que dominasse os vários campos do conhecimento e fosse capacitado para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe as línguas e as letras da Babilônia. Trouxeram aqueles jovens ali com propósito, meus queridos irmãos, de contaminar, de mudar a cultura deles, meus queridos irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que de sua própria mesa o rei designou-se uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaria a servir o rei. O rei ordenou ali que seu chefe ali trouxesse uma porção e vinho. Aquela porção ali era oferecida aos deuses, meus queridos irmãos, deuses estranhos. Ele queria contaminar aquele jovem, que aquele jovem ali se adaptasse à cultura do reino da Babilônia, a cultura mundana, meus queridos irmãos, que nós não venhamos se contaminar, meus queridos irmãos, com os manjares que o mundo oferece. E a palavra do Senhor vem dizer que entre esses jovens estava alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens instruídos e temente a Deus. Daniel, meus irmãos, que significa Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor demonstra graça, meus queridos irmãos. Misael, que significa quem é com Deus. Azarias, que significa o Senhor ajuda. Mudou ali, queria mudar ali, meus queridos irmãos, os costumes, a cultura daqueles jovens, meus queridos irmãos. E mudou também os nomes daqueles jovens, meus queridos, amados irmãos. O chefe dos oficiais deu novos nomes a Daniel, deu o nome de Beltazar, Ananias, Sadraque e a Misael, e a Azarias, Abednego. Meus queridos, amados irmãos, deu ali nomes babilônicos, procurou ali contaminar aqueles jovens com a cultura babilônica, com a cultura que é do mundano. Glória a Deus, com nós que estamos na presença de Deus, nós temos de afastar, meus queridos irmãos, dessa cultura mundana. Meus queridos, amados irmãos, Beltazar provavelmente significa em babilônico Marduk, proteja a sua vida. Sadraque provavelmente significa ordem de
Deus, lua, Sumério, Sadraque provavelmente significa quem é com. Abednego significa servo negro. Mudou ali a cultura, mudou os nomes, mas não mudou a personalidade daquele jovem. Não mudou a crença daqueles jovens, meus queridos irmãos. Jovens, senhores, senhoras, não deixe se contaminar com essa cultura mundana, meus queridos irmãos. Fique na sã doutrina de Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que Daniel, ele colocou no seu coração e decidiu não se tornar impuro, não comer ali da porção do rei, que era consagrada aos deuses, não beber ali do vinho. Meus queridos, amados irmãos, como nós temos de determinar nas nossas vidas, nós temos de saber que nós somos separados. Meus queridos irmãos, nós somos separados. E quem é separado é diferente, meus queridos irmãos. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ou seja, ali, glória a Deus, o servo ali do rei da Babilônia, Deus colocou no coração para ele ter simpatia ali por Daniel, meus queridos irmãos. E Daniel ali propôs glória a Deus, aquele servo ali do rei da Babilônia que trouxesse a ele só legumes e água no período de 10 dias. Se ele não tivesse com uma aparência melhor do que aqueles outros que estavam comendo a porção e o manjar do rei, que fizesse tudo segundo a ordenança dele. Mas ele temeu por sua vida, meus queridos irmãos. Mas é assim, quando nós não se contamina, o Senhor é conosco, meus queridos, amados irmãos. O Senhor garante a nossa vitória, meus queridos, amados irmãos. Depois disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos. Durante 10 dias não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Vegetais, se alimenta, glória a Deus, do alimento sagrado. Que bom e suave é para nossas almas, que o alimento da palavra de Deus, meus queridos irmãos. E nós não venhamos se alimentar dos manjares que o mundo tem nos oferecido, os manjares dos pratos que o inimigo tem enviado, meus queridos irmãos, para nos afastar da presença de Deus. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comeram a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Glória a Deus. Pediu ele que passasse por espécie de experiência. E a aparência deles, meus queridos irmãos, que não estava comendo ali com manjar, que não estava se contaminando com os manjares do reino da Babilônia. A aparência deles que estava comendo só legume e água, meus queridos irmãos, que não tinha se corrompido. A aparência de Daniel, Azarias e Misael, meus queridos irmãos, estava mais belas do que aqueles que estavam comendo manjar, meus queridos irmãos. Porque assim, meus queridos irmãos, comida, vinho do rei, os israelitas consideravam contaminada a comida da mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção dela era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimoniais, mente impuras era usado e seu abate era preparado, não seguia os regulamentos da lei, decidiu não se tornar impuro, tenha os convenções e as manifestação com coragem, porque ele sabia que tudo ali era oferecido para o diabo, meus queridos irmãos. E muitos têm, glória a Deus, têm aceitado os manjares, meus queridos irmãos, os pratos belos que têm vindo para você. Mas seja aqui que nem Daniel, coloca o propósito no seu coração de não se contaminar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém?